Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha, estamos começando a aula número 2 do curso Direito Material e Processual Tributário. Este curso foi pensado para você que está estudando para o exame da OAB. Assistindo o curso até o final, vocês estarão preparados para responder as questões objetivas da primeira fase do exame da OAB. Vocês estarão preparados para responder as questões discursivas da segunda fase. E mais, vocês estarão preparados para fazer as peças da segunda fase da OAB. Na aula número 1, eu passei para vocês um conceito de direito, passei um conceito de direito tributário, falei sobre a diferença entre direito tributário e direito financeiro, trabalhei o conceito de tributo, artigo 3º do Código Tributário Nacional, falei um pouquinho sobre princípios, falei sobre interpretação da norma tributária, né, da interpretação do direito, falei sobre as 5 espécies tributárias. Na aula de hoje, eu vou passar um conceito importantíssimo para entender o direito tributário. Regra matriz de incidência tributária. É uma criação doutrinária. Mas se eu pudesse usar uma figura de linguagem, é como se fosse a radiografia do tributo. Quando você vai tirar uma radiografia, pô, Espanha, isso é coisa antiga, né? Tá bom, é a tomografia ou a ressonância magnética do tributo. Quando você precisa saber se você tem ou não uma doença, você não vai no laboratório aí de análise, faz um exame e o médico vai olhando se você tem ou não tem a doença. Pois é, a regra matriz de incidência tributária vai tirar uma tomografia. Tá vendo? Eu ia falar radiografia, mas vocês falaram, eu vou usar uma coisa mais moderna, né? A tomografia do tributo. Eu vou saber se eu devo ou não tributo, quanto eu tenho que pagar de tributo, para quem eu vou pagar o tributo. Isso é importantíssimo. E essa radiografia é feita com base na lei. Lembra na aula passada eu falei, tributo é só por lei? Princípio da legalidade tributária. Nas aulas seguintes de princípios eu vou aprofundar isso, né? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção. É muito fácil, vou fazer de uma maneira bem resumida. Eu quero que vocês entendam e guardem o jeitão da regra matriz de incidência tributária. Quando eu for trabalhar com vocês cada um dos tributos previstos na Constituição, eu vou utilizar esse conceito aí da regra matriz de incidência para fazer esse exame, né? Vocês vão saber, acabando o curso, vocês vão conhecer todos os detalhes de cada tributo previsto na Constituição. E o que vai fazer na vida de vocês? Vocês vão conseguir responder questões de concurso, questões do exame da OAB, enfim, né? E isso ajuda também quando te apresentarem um problema para vocês discorrerem nas discursivas ou para você fazer uma peça processual. Eu só vou saber se a cobrança do tributo está certa ou errada se eu analisar todos os requisitos da regra matriz de incidência, certo? A regra matriz de incidência ela é dividida em 2 partes, hipótese e consequente. A hipótese é dividida em 3 partes, critério material, primeira parte, critério temporal, a segunda parte, e critério territorial. O consequente é dividido em 2 partes, critério subjetivo e critério quantitativo. Vamos lá, eu fiz um esqueminha para vocês. Vou compartilhar a minha tela para que fique mais fácil para vocês observarem. Então, regra matriz de incidência tributária. Eu tenho uma hipótese com 3 critérios: critério material, critério espacial e critério temporal. Pô, Espanha, acho que você falou, trocou as ordens aí. Não importa. O importante é saber o dedinho, os 3 critérios da hipótese de incidência, tá?
O consequente possui dois critérios, o critério subjetivo e o critério quantitativo. Ah, vão anotando, mas na descrição do vídeo eu vou deixar estas anotações aí. Quem tiver necessidade ou quiser copiar e colocar nas suas anotações de aula, enfim, não se preocupem, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, regra matriz de incidência é uma criação doutrinária. Eu pego todos os elementos que estão na lei tributária ou nas leis tributárias que versam sobre um determinado tributo e eu vou construir uma hipótese e uma consequência. Né? Quando eu preencher tudo isso, eu vou saber se o tributo é devido ou não, quanto de tributo eu tenho que pagar e para quem eu vou pagar. A hipótese, ela tem 3 critérios, né? O critério material, o critério espacial e o critério temporal. Vamos a cada um deles. O que é o critério material? É o fato gerador. É o fato gerador. A maioria dos livros, a própria legislação, a CTN, vai falar fato gerador. Tá? Essa criação aí da regra matriz de incidência vem do saudoso professor Geraldo Ataliba, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o professor Paulo de Barros Carvalho, também da PUC de São Paulo, adota essa regra matriz de incidência, né? Isso é importante para você entender o direito tributário. O que é o critério material, fato gerador? A lei tributária vai prever um fato, né? Que se ocorrer no mundo fenomênico, na realidade, vai causar uma consequência. É que nem no direito penal, né? É a subsunção da norma do direito civil. Então, aconteceu um fato que está previsto na lei, vai gerar uma consequência. No direito tributário, a gente chama esse fato de fato gerador. É o critério material da regra matriz de incidência tributária. Para eu saber se eu devo pagar ou não um tributo, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o fato gerador deste tributo. É o critério material, é o fato gerador. Apelidos. Examinador mal gosta de apelidos, de sinônimos, né? Fato gerador, fato imponível, hipótese de incidência são sinônimos, tá? Cuidado. Exemplo, né? Auferir renda é o fato gerador do imposto de renda. É o critério material da regra matriz de incidência do imposto de renda. Do IPTU, para vocês irem desenvolvendo o raciocínio. Qual que é o fato gerador do IPTU? Ser proprietário de um imóvel ou possuidor de um imóvel. É o fato gerador do IPTU. Se eu não for proprietário de um imóvel, eu vou pagar IPTU? Claro que não. Não ocorreu o fato gerador, não ocorreu o critério material da regra matriz de incidência. Então, o tributo é indevido. Tá, mas só a ocorrência do critério material, só a ocorrência do fato gerador, não necessariamente vai me mostrar que o tributo é ou não devido. Eu tenho que ir para mais um critério, critério espacial. Olha lá, critério espacial é onde o fato gerador ocorreu. Por exemplo, eu moro em Mogi das Cruzes. Eu tenho uma casa em Mogi das Cruzes. Ser proprietário de uma casa é o fato gerador do IPTU. A Prefeitura de São Paulo pode cobrar o IPTU do Espanha porque ele tem uma casa em Mogi das Cruzes. Olha, o fato gerador do tributo IPTU está presente. Só que a Prefeitura de São Paulo não pode cobrar o IPTU do Espanha porque, pelo critério espacial da regra matriz de incidência tributária, o fato gerador ocorreu em outra cidade. É a Prefeitura de Mogi das Cruzes que pode cobrar o IPTU do Espanha. Tá claro? Então, assim, para o tributo ser devido, tem que ter um fato gerador, que é o critério material
da regra matriz de incidência. Só que este fato gerador tem que ocorrer em algum lugar, que é o critério espacial, né? E agora temos um terceiro critério, que é o critério temporal. Quando o fato gerador ocorreu? Exemplo, eu comprei o imóvel agora, em maio. O carnê do IPTU já foi feito em janeiro, né? Eu sou proprietário do imóvel? Sou, mas quem me vendeu o imóvel é que é o responsável pelo IPTU 2021. Por quê? Porque o critério temporal, né? Eu sou proprietário, ocorreu o fato gerador, critério material. Critério espacial, eu sou proprietário de um imóvel em Mogi das Cruzes, a prefeitura pode cobrar o IPTU da Espanha. Só que o imposto foi lançado em 2021, em janeiro. O critério temporal me diz que é o antigo proprietário responsável pelo IPTU 2021. Tá? Então, assim, para eu saber se o tributo é devido ou não, eu utilizo a regra matriz de incidência. Ela é composta de duas partes. A primeira parte dela é a hipótese de incidência tributária. Critério material, ocorrência do fato gerador. Critério espacial, onde esse fato gerador ocorreu. Critério temporal, quando este fato gerador ocorreu. A Espanha, se estiverem preenchidos os 3 critérios aí da hipótese, né, da regra matriz de incidência, o tributo já é devido? Ainda não. É preciso mais. E aí avancemos na segunda parte da regra matriz de incidência, que é o consequente. Primeiro critério do consequente é o critério subjetivo. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Sujeito ativo é quem pode cobrar o tributo. Sujeito passivo é quem tem o dever de cobrar o tributo. No exemplo anterior, eu falei, eu sou proprietário de um imóvel em Mogi das Cruzes. A prefeitura de São Paulo pode cobrar o IPTU do Espanha em função do imóvel que eu tenho aqui em Mogi das Cruzes? Não! Por quê? Porque pelo critério subjetivo da regra matriz de incidência, né? Não é a prefeitura de São Paulo a competente, a pessoa que tem a capacidade tributária de cobrar o tributo. É a prefeitura de Mogi das Cruzes, lembra? Pelo critério espacial, o fato gerador ocorreu em Mogi. Percebam, tanto os critérios da hipótese quanto os critérios do consequente estão interligados. Então, critério subjetivo. Eu preciso saber quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Tudo isso está na lei, tá? Tudo isso está na lei. Tá, Espanha. Então, eu já sei que você tem um imóvel em Mogi das Cruzes, é proprietário em 2021. Surgiu o fato gerador do IPTU, certo? Critério espacial, está dentro de Mogi. Critério temporal, desde janeiro de 2021 você é proprietário. Sujeito ativo da relação tributária, Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Sujeito passivo da relação tributária, o Espanha. Sujeito ativo da relação tributária, obriga a pagar o tributo. Sujeito passivo da relação tributária, tem o dever de pagar o tributo. Certo? Mas a prefeitura de Guararema também não pode me cobrar? Não. Por quê? Porque ela não é o sujeito ativo de um fato gerador que ocorreu em Mogi. Tá bom? Mas, para eu saber quanto eu vou pagar de tributo, entra o segundo critério do consequente, né?
da segunda parte da regra matriz de incidência, é o critério quantitativo. Está dividido em duas partes: base de cálculo e alíquota. Base de cálculo, meus amigos, é uma grandeza, é um valor. Exemplo: qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do imóvel. Qual é a base de cálculo do IPVA? É o valor do veículo. Qual é a base de cálculo do ITCMD, o Imposto Causa Mortes? É o valor da herança. Base de cálculo é uma quantia, é um valor. E o que é uma alíquota? Alíquota é uma porcentagem. É uma porcentagem que eu vou aplicar sobre o valor. Exemplo: no caso do imposto causa mortes, está morrendo muita gente, está tendo muito inventário aí por causa da Covid. O camarada deixou 1 milhão de reais. É o patrimônio que o falecido deixou. 1 milhão de reais é a base de cálculo do ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes. Então, eu vou ter que aplicar uma alíquota, que é de 4%, sobre, aqui em São Paulo, sobre o valor dos bens deixados pelo falecido, que dá 40 mil. É isso? 10, 4. Isso, 40 mil. Nossa Senhora, que facada isso. Para todos os tributos é assim: eu vou ter uma base de cálculo, que é um valor, e eu vou aplicar uma alíquota, que é uma porcentagem. Por exemplo, o imposto de renda, qual que é a base de cálculo? É o valor dos meus rendimentos no ano anterior. Eu vou aplicar uma alíquota, 27,5%. Tem várias, né? Para eu saber qual é o valor que eu vou pagar a título de imposto. Olha só, quando eu percorro a regra matriz de incidência, eu sei qual é o fato gerador do tributo, critério material. Eu sei onde esse fato ocorreu, que é o critério espacial. Eu sei quando este fato ocorreu, que é o critério temporal. Eu sei quem são os sujeitos ativo e passivo, quem pode cobrar o tributo e quem tem a obrigação de pagar o tributo. E mais, eu sei quanto eu tenho que pagar de tributo, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota que vai incidir sobre essa base de cálculo. Para quem está vendo isso pela primeira vez, eu sei que é um pouco confuso, né? Por isso, anotem isso. Eu quero que vocês guardem que existe uma regra matriz de incidência tributária, que é uma radiografia, que é a tomografia do tributo. Ela está dividida em duas partes, que é uma hipótese e um consequente. A hipótese tem 3 critérios: critério material, critério espacial e critério temporal. Critério material é o fato gerador do tributo. Critério espacial, onde o fato gerador ocorreu. Critério temporal, quando ele ocorreu. Depois disso, eu tenho que ir para o consequente. Critério subjetivo, eu preciso saber quem tem a capacidade tributária de cobrar o tributo. Tá? Quem tem a competência tributária para instituir esse tributo? Eu tenho que olhar o sujeito passivo. Quem é a pessoa que está obrigada a pagar este tributo? E depois eu preciso saber o critério quantitativo. Qual é a base de cálculo? Qual é o valor, né, sobre o qual vai incidir a alíquota do tributo? A alíquota é uma porcentagem. Gente, se vocês guardarem essa mecânica, esses elementos, no decorrer das próximas aulas, quando adentrarmos especificamente em cada tributo, eu vou preenchendo isso. No final da parte de direito material, vai ficar muito fácil, tá? E na prova, eles vão perguntar: assinale a alternativa que contém a base de cálculo
do IPTU? É o valor venal. Assinale a alternativa que contém critérios quantitativos da regra matriz de incidência. Pô, vai ter fato gerador, vai ter momento da ocorrência do fato gerador, vai ter alíquota e base de cálculo. São esses que você tem que assinalar. Isso vai ajudar muito vocês a entender o direito tributário, a aplicar o direito tributário e a responder muitas questões. Então, assim, na aula de hoje, uma aula mais curtinha, eu quero que vocês saibam da existência da regra matriz de incidência tributária, eu quero que vocês saibam dos elementos que compõem essa regra matriz de incidência tributária. Nas próximas aulas, vocês vão ver que eu vou utilizar essa regra matriz de incidência tributária para trabalhar cada um dos impostos. Então, quando eu falar do IPTU, eu vou citar no critério material onde estão os dispositivos legais que falam sobre o fato gerador do IPTU. Onde estão os dispositivos que falam do critério material, temporal, espacial, alíquota, base de cálculo, para todos, tá? Vai estar muito completinho e vocês vão debulhar quaisquer questões. Outra, isso serve na prática também, para quem for no futuro advogar na área tributária. Chega o cliente lá, né? Olha, eu recebi um auto de infração do fiscal de ICMS, né? A minha empresa é aqui de São Paulo. Aí você vai olhar, pô, mas é o fiscal de ICMS do Amazonas. Pô, será que esse cara pode autuar uma empresa de São Paulo? Aí você vai aplicar a regra matriz de incidência. Onde ocorreu o fato gerador? Critério espacial, para você saber, né, se está certa essa autuação. Quem é o sujeito ativo para exigir a cobrança do tributo? Pô, se a minha empresa está em São Paulo, será que o fiscal lá do Amazonas pode autuar a minha empresa? Será que é o Amazonas que tem a capacidade tributária para cobrar o meu ICMS? Será que não é São Paulo? Certo? Muito importante isso que eu estou passando para vocês, tá? Tá bem resumido, tá? Se vocês forem ler o livro do Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária, também é muito bom, recomendo, vocês vão encontrar isso em sebo. O professor Geraldo Ataliba, infelizmente, já faleceu há um bom tempo, mas ficou a doutrina dele. Tem o livro do professor Paulo de Barros Carvalho, no curso de Direito Tributário dele, também ele trabalha com essa doutrina aí da regra matriz de incidência. A única questão é que a linguagem do professor Paulo de Barros Carvalho já é um pouquinho mais rebuscada, né? A do Geraldo Ataliba é mais objetiva, né? Para quem está começando a estudar ou para quem quer aprofundar, eu deixo esses dois livros aí para vocês. Mas para quem vai fazer a prova da OAB aí, que não sabe lufas de direito tributário, esse resumão que eu passei na aula de hoje aí, que está na descrição do vídeo, eu quero que vocês guardem isso. Isso vai ajudar vocês a responderem questões objetivas e quem for para a segunda fase vai ser condício sine qua non para o sucesso. Meus amigos, agradeço a atenção de vocês. Por favor, inscrevam-se no canal, deixem o joinha, compartilhem os vídeos, assinalem o sininho das notificações, ajudem o Espanha a continuar fornecendo material jurídico numa linguagem objetiva, na faixa, gratuitamente, com uma linguagem bem humorada. Mas, Espanha, não gostei da aula de hoje. Não, esquece, mas, pô, compartilha, ajuda aí, pô. Bom, fiquem com Deus, até a próxima. Forte abraço, ótimos estudos e tchau! Opa, esqueci do negócio aqui. Agora sim. Tchau! Nossa, eu me empolgo às vezes.